Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Esperança. Hoje com o tema Obediência e Resignação, baseado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Inicialmente, gostaria de convidar a todos para que nos unamos, rogando a Deus, a Jesus, aos orientadores da nossa Sociedade Espírita Esperança, aos anjos guardiães de cada um de nós, das nossas famílias, para que todos nós, unidos, possamos não só receber do mais alto a energia renovadora, mas que também possamos tomar parte ativa nesse processo de transição do nosso planeta, que possamos todos juntos envolver a humanidade terrestre em vibrações de muita paz, harmonia, de maneira que possamos todos sermos participantes ativos nesse processo de transição, fazendo a nossa parte e buscando o melhoramento individual e pessoal, mas também prestando o nosso apoio, a nossa contribuição nesse momento tão difícil, tão delicado de transição do nosso planeta. Que Deus abençoe a humanidade terrestre, envolva em todos os níveis vibratórios todos os seres que a compõem e permita que possamos avançar com harmonia, com paz e com muito amor. Que assim seja. Muito bem. Então nosso capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ele tem duas passagens de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, ou mansos, ou humildes, como queiram, porque eles herdarão a terra. E a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, na tradução de Haroldo Dutra Dias, porque serão chamados filhos de Deus. Esse 9º capítulo, hoje o nosso tema é Obediência e Resignação. Ele é um pequeno texto desse capítulo, mas ele resume bem e, de certa forma, mostra para todos nós a estrutura do capítulo e a estrutura do exemplo que Jesus nos trouxe. Quando convidado a dizer qual era a lei mais importante, Jesus foi taxativo. Amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Eis o maior mandamento da lei, Esse mandamento contém tudo aquilo que os profetas já falaram e tudo que já foi dito. Então, o resumo da lei de Jesus é a lei de amor. E esse amor que ele inicia no amor a Deus. E o que vem a ser amor a Deus? Amor a Deus é a humildade, é a nossa capacidade de nos colocarmos como criaturas diante do Criador e não como pequenos deuses que normalmente é a nossa postura, de sermos exigentes e questionadores a respeito da lei por desconhecimento, por imaturidade, por uma série de fatores que são característicos do nosso processo evolutivo e do ponto onde anda a nossa humanidade.
Mas esse primeiro aspecto, que muitas vezes é deixado de lado, né? Porque parece meio banal amar a Deus sobre todas as coisas, e normalmente as religiões, as reflexões, as filosofias logo passam para amar o próximo como a si mesmo, que é nosso dia a dia, né, de fraternidade e caridade. Mas, em princípio, essa afirmação inicial, ela é chave para o nosso bom desempenho enquanto seres evoluindo. Então, essa humildade, essa atenção, este olhar cuidadoso de todo o nosso ser voltado para essa força magnífica que criou tudo que existe, que criou os universos, que criou a vida, que mantém a vida, que criou as leis que regem a vida. Então, quando o ser se coloca de uma maneira verdadeira, profunda, aberta, ele então reconhece-se como uma criatura dependente dessa força superior e ávido por entender os desejos ou os seus desígnios para que possamos bem cumprir a lei e possamos bem viver. E essa é realmente a chave mestra que abre o caminho da felicidade e da evolução. É a humildade diante de Deus, a obediência diante de Deus, ou, como Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando isso não acontece, nós descumprimos a lei, nós, através da lei de causa e efeito, projetamos situações de dor, de sofrimento, e através das encarnações sucessivas, através da lei de causa e efeito, nós vamos enfrentando as consequências dos nossos atos. É nesse momento em que a resignação, em que está do mesmo lado da fraternidade, da caridade, né, do amar ao próximo, que começa a fazer sentir-se na nossa vida. Veja bem, quando a gente não entende a lei, ou quando a gente entende e não cumpre a lei, que é mais grave, nós projetamos dor e sofrimento, que é uma expressão da justiça de Deus e que é uma consequência natural dentro da sua sabedoria, da sua grandiosidade de nos permitir, através da dor, do sofrimento, pararmos de errar, revermos o nosso caminho, nos recuperarmos, termos maior compreensão dos nossos deveres e do que é fazer sofrer, porque passamos a sofrer em nós mesmos. E dessa forma, então, o ser humano se engrandece, ele toma conceitos mais exatos, ele compreende melhor a lógica, a ética da vida. Então, por um lado, ele tem a resignação. Não é? A resignação seria a nossa capacidade de entender que sofremos por algum motivo justo, porque nós que acreditamos nessa força que chamamos de Deus, entendemos que ela é justa, que ela é soberanamente forte. Então, é importante para nós compreendermos esse caminho, compreendermos essa natureza da vida
entendermos que as consequências que se fazem sentir na nossa existência, elas não são casuais, elas não são simplesmente acasos, elas estão relacionadas à nossa própria trajetória. E dessa forma, nós, compreendendo a justiça de Deus, compreendendo que somos levados a rever os nossos conceitos, então nós temos uma capacidade maior de compreender, de sermos resignados, de sofrermos, de sentirmos dor sem sofrer. Nos dizeres de Joana de Ângeles, resignação é sentir dor sem sofrer. Dizer, nós sentimos dor, mas nós entendemos a causa, nós entendemos os mecanismos e nós estamos aptos a rever as nossas posições. A falta de obediência, então, leva ao sofrimento, e a resignação é o mecanismo que nos conduz de volta a esse reerguimento, a essa, vamos dizer assim, essa volta à nossa jornada evolutiva com dignidade, com justiça, né? Não é um favor o nosso reerguimento. O nosso reerguimento ele é conquistado com dor, com sofrimento, com trabalho, com aprendizagem, com progresso. Então, essa lei sábia de Deus, ela permite que todos nós possamos retomar o caminho com consciência, com amadurecimento e com profundidade. Essas bem-aventuranças, né, que tratam o capítulo, elas também estão, de certa maneira, relacionadas a esses dois pilares, né, obediência e resignação, amar a Deus e amar o próximo. Então, a primeira bem-aventurança citada é que os mansos herdarão a terra. Veja bem, quem são os mansos? Os mansos são os humildes, os obedientes, esses que cumprem a primeira parte do mandamento, que amam a Deus. Esses que cumprem a lei, que buscam a Deus. E a gente tem que tirar assim, o religiosismo dessas questões. Nós temos que procurar o sentido profundo que existem nessas palavras, nessas máximas de Jesus. Isso não é uma ordenação religiosa, é uma ordenação moral, que tem consequências de religação nossa com Deus, com a vida. Então é importante que a gente entenda que amar a Deus não é um mecanismo religioso para a pessoa ser reconhecida por Deus porque é bonzinho, porque ama a Deus. Não. Amar a Deus é um ato profundo de humildade diante da vida, diante do Criador e diante de suas leis. Isso implica no conhecimento dessas leis. Então, à medida em que nós conhecemos as leis, nós temos condições de fazer uma leitura e um cumprimento consciente na nossa vida. Então, aqueles que herdarão a terra são quem? São aquelas pessoas que poderão continuar reencarnando nesse planeta, enquanto que boa parte da humanidade, por questões vibratórias, passará a reencarnar-se em planetas que estão transitando entre o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações que acabou na Terra. Então, veja bem, bem-aventurados os mansos, os brandos, os humildes, porque herdarão a terra.
Então Jesus está falando claramente. E nesse momento de transição, que é o momento chave, né, do que Jesus veio nos ensinar e nos preparar, é justamente isso, né? É o cumprimento desse primeiro mandamento. Amar a Deus. O segundo, que é semelhante, amar o próximo como a si mesmo, ele carrega em si esse grau de humildade relacionado a Deus e algo mais, a caridade, a fraternidade, porque a gente, nessa relação com Deus, é uma relação vertical, nós embaixo, Deus acima de nós. Mas a nossa relação com o próximo é uma relação horizontal, é uma relação de igual para igual. Então, a caridade, o fazer para os outros aquilo que gostaria que fosse feito para nós mesmos, não se aplica a Deus. Nós não fazemos para Deus o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. A Deus nós procuramos entender, conhecer e cumprir, ou sermos um veículo de manifestação da vida, de manifestação dessa lei divina através de nós. Agora, o nosso próximo são seres que nem nós, que são criados simples e ignorantes e aptos a fazer essa escalada evolutiva para retornar a esse pai, essa mãe que é Deus. Então, o capítulo 9, ele cita duas bem-aventuranças. Então, os mansos, os humildes herdam a terra, e os pacificadores, né? Fala os pacíficos, né? Mas na tradução do Haroldo Dutra Dias, os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus, né? Então, quem é o filho de Deus? Né? Filho de Deus são aqueles que se parecem com Ele, aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança, né? Espíritos conscientes. Então, ser filho de Deus implica em nós agirmos como nosso Pai. Então, primeiro nós obedecemos ao nosso Pai. Posteriormente, nós procuramos ser como Ele, né? O que é ser como Deus? Ser como Deus é sermos co-criadores, realmente sermos parte da criação, uma parte ativa da criação. Então, é importante que nós, sendo reconhecidos como filhos de Deus, como pacificadores, somos elementos na vida, no mundo, na humanidade, elementos que trazem a concordância, a concórdia, a união, trazem essa possibilidade de nos tornarmos uma e só grande família, um só rebanho e um só pastor. Então, essa comparação com o Filho de Deus, ela encontra eco em outras bem-aventuranças. Por exemplo, diz no Sermão da Montanha que os que têm puro coração verão a Deus. Então, ter puro coração, ser pacificador, são qualidades da ordem do sentimento, da emoção. Então, no nosso texto, no nosso Evangelho, ele coloca de uma forma muito clara que a resignação é um consentimento do coração e a obediência é um consentimento da razão. Então, nós usamos a nossa inteligência, a nossa compreensão, o nosso raciocínio lógico para deduzirmos Deus, para vermos Deus através da sua obra. É uma dedução, porque nós não vemos Deus ainda, não é? Então, a razão é um ponto fundamental para que possamos
cumprir esse mandamento. Então, a obediência é um consentimento da razão, assim como a resignação é um consentimento do coração. Então veja bem, os que têm puro coração verão a Deus. Os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus. Né? Também nós temos uma outra bem-aventurança que os humildes, os pobres de espírito, que é deles o reino dos céus. Então eles herdarão a terra e ainda o reino dos céus é deles. Então a gente vê essa correlação durante todo o processo, né, todo o ensinamento de Jesus, esses pilares, né, de obediência, de amor, né, de razão, de sentimento, né, e as próprias bem-aventuranças falam disso. Então o nosso tema, obediência e resignação, procura colocar esses dois pilares de uma maneira fora das bem-aventuranças, mas trazendo justamente essa compreensão de como elas estão interligadas. Né? Mas a gente obedecer a Deus, né, sempre fica muito vago. A nossa cultura religiosa ela sempre foi muito mutável e, ao mesmo tempo, com tradições arraigadas. Afinal de contas, o que nós temos que obedecer? Então, na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe uma resposta dizendo que a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira. E na questão 621, Allan Kardec continua fazendo perguntas a esse respeito, e na questão 621 os Espíritos revelam a Allan Kardec que a lei natural ou a lei divina, como queiram, ela está inscrita na consciência de cada um de nós. Então, quando a gente fala obedecer, dentro da doutrina espírita, a gente está falando assim, obedecer à consciência, à lei de Deus, obedecer a Deus. Porque Deus colocou na consciência do ser humano essa lei natural, que nos diferencia dos animais. Porque o animal ele segue puramente o instinto, ele não tem um senso moral que o permita julgar um ato cometido. Um animal qualquer, quando mata para comer, ou ele mata para reproduzir, ou ele mata para se defender, ele não faz um julgamento moral sobre o seu ato, ele simplesmente segue o seu instinto. Já o ser humano não. O ser humano ele mata alguém, ele entra numa crise moral, uma crise de consciência. Meu Deus do céu, matei um semelhante. Né? Então, essa consciência é o que caracteriza o ser humano, é o que nos diferencia dos animais. Essa consciência, ela nos permite julgar cada ato da nossa vida, se ele é correto ou se ele é incorreto. E quais são os parâmetros, né, que nós utilizamos para fazer esse julgamento? Justamente é isso que é chamado lei natural ou lei divina, que está na consciência de cada ser humano. Esse senso moral que vai se aperfeiçoando conforme a cultura, conforme o amadurecimento humano. Então, cada vez ele é mais e mais sofisticado, com menos possibilidades de fazermos qualquer coisa. Cada vez o ser humano ele tem uma restrição maior do que ele pode fazer, porque ele começa a compreender que só existe um caminho, que é o caminho da verdade, que é o caminho da lei natural, da lei divina. É isso que Jesus fala da porta estreita. Então, o ser humano, quando ele está lá bem próximo dos animais, ele tem tão pouca consciência, essa consciência tão pouco desenvolvida,
que ele pode praticamente fazer qualquer coisa, porque ele não tem um julgamento moral bem definido. Mas à medida que ele vai progredindo, que ele vai se instruindo, que ele vai se purificando em termos evolutivos, ele começa a restringir essas possibilidades, porque ele já percebe que não pode fazer qualquer coisa. Então, um espírito de gabarito, um espírito elevado, um espírito como Jesus, por exemplo, ele só tem um caminho possível, o caminho da verdade. E da verdade que ele conhece, né? Porque ele é um espírito esclarecido. Então, busca a porta estreita, porque o caminho da salvação, né, que é outra palavra bem ruim, salvação, parece que a pessoa está salva e pronto, não. O caminho da salvação é o caminho da evolução, o caminho que nos leva mais adiante. Então essa porta estreita é a única passagem, é a porta da verdade. Agora, os caminhos da perdição são largos, são amplos, então é aquela falta de consciência do ser humano. Muito bem, então o ser humano tem que obedecer à sua consciência. Tem uma questão muito interessante, muito importante em relação à consciência, que é a seguinte: às vezes nós cometemos equívocos, mas nós não queríamos cometer um equívoco, nós queríamos acertar. A nossa intenção era boa, no entanto nós fizemos coisas erradas. E isso não transforma o que é errado em certo. O que é errado continua sendo errado, mas nós temos um atenuante pelo fato de que nós não queríamos fazer o mal. Nós fizemos de forma equivocada. Agora, quando o ser humano faz o mal, sabendo que está fazendo mal, contrariando a sua consciência, ele está então andando em território minado. Ele está projetando dor, sofrimento. Então, nós espíritas, né, que compreendemos a reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça de Deus, quando nos deparamos com sofrimentos, às vezes inexplicáveis na vida de cada um, que conclusão nós chegamos? Ora, se a causa não está na vida presente, na vivência presente, estará numa passada, e agora a vida está me cobrando. Então, o que eu posso fazer para amenizar? A resignação ela não é uma resignação morta, uma resignação sofredora. Não. A resignação ela está relacionada à ação, a trabalho, à busca de soluções. Né? Então, por exemplo, caiu uma chuva de granizo na minha plantação, eu tenho que ficar resignado. O que eu posso fazer? Agora, se a minha plantação está sendo tomada por inso, por pragas, o que eu posso fazer? É capinar, chamar os vizinhos, vamos lá fazer um pichuru lá e vamos procurar limpar essa lavoura. Então, é diferente aquelas pessoas que se entregam, que está tudo perdido, é vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente evolua, que a gente tome consciência. Então, existem certas coisas que não têm solução, que a única coisa que nós podemos fazer é ajustar a situação da melhor forma possível e aguentar as consequências. Isso é resignação. E quando isso acontece na nossa vida, a gente sabe que é por algum motivo. E ao invés da gente ficar coitado de mim, a gente procurar a razão, porque a justiça de Deus é distributiva, quer dizer, a gente sofre no mesmo setor que fez sofrer ou que tem falha. Então, se eu estou sofrendo em determinado setor na minha vida, isso quer dizer que eu tenho que desenvolver algumas qualidades, algumas virtudes naquela área. Então, o autoconhecimento, a busca do aperfeiçoamento constante, fazem parte desse processo. Então, nós, espíritas, nós
quando nós não obedecemos à nossa consciência, nós criamos condições de dor e sofrimento. Quando isso acontece, dois tipos de ações nós podemos tomar. Uma, ver o que pode ser feito para minimizar o problema. Quem sabe resolver o problema. Outra, esse problema já está equacionado, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que sofrer esse problema. Então, nós vamos examinar com profundidade, buscando as razões, buscando entender por que será que aquilo está acontecendo comigo na minha vida. Isso é resignação. Muito bem. Então, a gente tem na justiça de Deus a chave da compreensão por que sofremos e buscamos, através da razão, do estudo, do conhecimento, compreender qual é o nosso papel, qual é o nosso caminho para podermos minimizar essa situação. Então, sofrimento, ele é uma espécie de guarda-reio da nossa estrada. Guarda-reio é aquela proteção na estrada onde tem curva, né, para o carro não sair muito para fora, né? Então, o sofrimento ele tem essa função, ele tem uma função de conter o nosso descaminho. Então, como se nós fôssemos por uma estrada, em determinada curva nós perdemos a direção do carro, o carro vai até a lateral da via, bate no guarda-reio e volta para o meio da pista. Vai, às vezes, para o outro lado. Mas o guarda-reio contém o carro. Então, a gente pode dizer que o guarda-reio é uma coisa ruim? Não, ninguém gosta de bater no guarda-reio. No entanto, o guarda-reio ele serve para conter que o nosso carro daqui a pouco desça uma ribanceira capotando com consequências muito piores. Então, há tempo, nós somos freados, nós sofremos danos, nós sofremos amassamentos, né? Mas nós temos a oportunidade de parar o carro, consertá-lo, retomar o caminho, quem sabe com mais cuidado, com maior conhecimento na vez seguinte. Então, é muito, muito importante para nós entendermos essas questões, né? Que não é Deus, não é religião, não é ninguém. A vida espera de nós, essa é a lei da vida. Nós estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento, nós não viemos aqui salvar o mundo, não viemos modificar o mundo, nós viemos para que o mundo nos modifique. E quando nós nos modificamos, nós acabamos modificando o mundo. E agora o mundo está precisando muito disso, né? Normalmente as pessoas que procuram se melhorar, procuram ser boas, procuram ser éticas, procuram ser obedientes, resignadas, né? Elas acabam ficando muito escondidas, elas são humildes, elas são quietas, elas têm um pouco de aversão a mostrar a sua cara, enquanto que aqueles que buscam o proveito próprio, os orgulhosos, os vaidosos, os egoístas, os violentos, esses não têm pudor nenhum e estão o tempo todo querendo, gritando e exigindo e falando alto. Então é chegado o momento, o nosso planeta está em transformação, está em transição, não existe volta para isso. Aqueles que não cumprirem com o seu compromisso não reencarnarão mais nesse planeta e pouco a pouco ele se tornará um planeta realmente onde existe o predomínio do bem. O mundo de regeneração, a característica dele é a equiparação do bem com o mal. Até então, no mundo de provas e expiações, existiu a predominância do mal. Agora nós já estamos num processo de
igualdade. Aqueles de nós que conseguirem no seu balanço pessoal terem o bem na mesma proporção do mal, mais um pouco de bem, esses se qualificam para continuar reencarnando nesse planeta que vai melhorar muito daqui para frente. Segundo Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele informa que Emmanuel está ali e afirma que em 2057 o mundo estaria totalmente dentro do mundo de regeneração. 2057. Faltam 37 anos. Bem, talvez esses anos, alguns anos aqui para frente sejam difíceis, mas nós temos que ter fé, temos que ter confiança, temos que ter voz ativa. Ao invés de ficarmos sofrendo, escondidos, nós devemos dar as mãos e testemunhar, dar testemunho do que nós temos aprendido, em termos de consciência, em termos de postura, em termos de ética, e não entrarmos nessas provocações de violência, de orgulho, de vaidade. É importante que a gente possa cultivar esses valores que o Cristo nos ensinou. Eles levam à doçura. Como o mundo necessita de pessoas doces. A grande maioria de nós tem assim uma arma em cada mão e estamos sempre prontos a agredir, a nos defender, a lutarmos com as armas dos violentos. É necessário que nós possamos avançar. Eu falo em primeira pessoa. Avançar, sermos mais doces, mais humildes, mais coerentes com tudo aquilo que temos estudado e aprendido, digo, os espíritas, que estudam bastante, mas que vemos dificuldade na hora de colocar em prática. Então a hora é essa. A nossa contribuição ao mundo é nós mudarmos de procedimento, é nós nos unirmos, é nós vibrarmos pelo planeta, é nós termos confiança, termos fé para não deixar os maus tomarem conta, ou os maus terem mais império do que já tiveram. Onde existe luz, a sombra desaparece. Então, como diz Jesus, façamos brilhar a nossa luz. Vamos lá, porque o momento é decisivo. Bom, eu estou sem meu relógio aqui, eu creio que o meu tempo já deve ter se esgotado. Agradeço a paciência de todos e os convido para mais uma vez unirmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em um único feixe de luz, de amor, de vibração, e que esses feixes todos possam se unir, possam se fortalecer, possam ser iluminados pelos nossos benfeitores, pelos orientadores gerais do nosso planeta, e que eles possam ser dirigidos àqueles locais de maior necessidade, começando na nossa própria região e se estendendo por todo o nosso país, pelo nosso continente, se espalhando aos demais continentes, em todas as esferas vibratórias possíveis, e dessa forma possamos nós dar um grande abraço no nosso planeta, possamos de alguma maneira colocar nesse abraço todos os habitantes, animais, vegetais, minerais, humanos, de maneira que
a humanidade terrestre possa ser continuamente envolvida por vibrações de fé, de confiança, de amor, para que esses momentos de transição possam ser o mais equilibrados possível, e que tenhamos força para ultrapassar esse momento com os menores danos que sejam possíveis. Agradecemos a Deus pela oportunidade de conhecermos um pouco mais as suas leis através da doutrina espírita, rogando que Ele abençoe o esforço de todos e principalmente que abençoe todos aqueles nossos irmãos e irmãs que de alguma forma sofrem muito, que buscam a luz, mas não a encontram, ou que estão perdidos pelos caminhos da violência, do endurecimento, que o exemplo do nosso Mestre Jesus possa tocar o coração de cada um e que possamos todos, quem sabe, avançar para essa nova etapa do nosso planeta. Que assim seja. Até a próxima.